Olá, tudo bem? Falaremos nessa aula sobre o cadastro de skip lote. Aqui nós não estaremos relacionando ainda o skip lote a um produto específico. Nós estamos definindo as regras de skip lote e os cadastros da frequência onde o skip lote será aplicado. Caso você não saiba, skip lote é uma certificação automática de um produto quando ele já tem um bom histórico na empresa, quando eu já recebi ele várias vezes e eu tenho um histórico de qualidade desse material. Então, eu identifico que não sou obrigado a inspecionar todos os lotes devido a esse bom histórico do produto. O skip lote, ele é um processo gradativo. Então, quando o material entra na minha empresa, um produto novo, eu inspeciono todos os lotes, ou todas as notas, ou todos os dias, dependendo da frequência do produto. Então, imaginamos que é por lote. Vamos tratar por lote nessa situação. O produto entrou na empresa a primeira vez, eu fiz a inspeção, a segunda vez eu fiz a inspeção. Passou um ano, por exemplo, e o material sempre está com uma qualidade boa daquele fornecedor. Então eu posso entrar com um processo de skip lote dizendo para o sistema: olha, a cada 5 entradas, por exemplo, uma delas pode ser certificada automaticamente por skip lote, ou seja, não precisa parar na qualidade para que eu lance os resultados, emita um laudo, porque esse material ele já tem uma qualidade assegurada ou certificada, então eu tenho a segurança de que a cada 5 lotes, se passar um sem inspecionar, eu não terei problema. Passou algum tempo, alguns meses, alguns dias ou alguns lotes, você quer aumentar a frequência do skip lote. Então você, em vez de não inspecionar um a cada 5, você não inspeciona 2 a cada 5. Então você muda a frequência, você inspeciona 3, 2 lotes pulam e depois você começa a fazer a inspeção novamente. E assim sucessivamente até que um determinado produto, caso seja aplicável à regra da sua empresa, ao tipo de negócio da sua empresa e à certificação que você tem, caso seja aplicável, você pode fazer um skip lote de 100%. Ou seja, aquele produto eu não preciso inspecionar mais. Ou eu só vou inspecionar uma vez a cada 100 lotes, ou uma vez a cada 6 meses, por exemplo. Você vai determinar a frequência de inspeção desse material. Caso você tenha um produto que já tem uma qualidade assegurada ou qualificada e você já está com o produto em skip lote, caso esse produto que você inspecionou ele tenha algum problema na emissão e você identifique na emissão do certificado, o skip lote ele volta para o zero novamente, tá? E aí segue contando novamente a frequência conforme você determinou. O sistema ele já traz por padrão alguns cadastros de skip lote como sugestão pré-definidos. Porém, você pode cadastrar novos para entender a sua regra ou alterar as que já existem antes de começar a tratar o skip lote. Esse skip lote ele será relacionado no cadastro de especificação do produto. Não é o mesmo cadastro de skip lote do módulo de inspeção de processos, porque o tipo da frequência é diferente. No inspeção de processos, nós tratamos por tempo, por ordem de produção. E aqui nós tratamos na inspeção de entradas por nota fiscal ou por lote, pela quantidade de lotes de uma determinada nota. Então, é um pouquinho diferente, as regras são baseadas nessas informações. Então, o que você cadastrar no QIP não vale para o QIE, ok? Antes de qualquer coisa, de revisar esses cadastros ou criar novos cadastros, é importante que você defina alguns parâmetros que são muito importantes para o processo quando nós utilizamos o skip lote. O primeiro é o MV_QE-JUS-LA, que é a justificativa do laudo quando um material entra e é aprovado automaticamente por skip lote. Então nós temos os nossos laudos padrões de uma situação normal, que seria aprovado sem restrições, aprovado com restrições leves, aprovado com restrição condicional ou reprovado, enfim, você tem as justificativas dos laudos quando você emite eles manualmente. E nós precisamos de uma descrição para que quando nós tivermos uma entrada e o material entrar por skip lote,
esta seja a justificativa que aparecerá no laudo de entrada do material. Então, no meu eu coloquei aqui aprovado por skip lote. Quando o material entrar, o skip lote será essa informação do laudo, mas você pode determinar a regra e a frase que você achar mais conveniente para sua empresa. O próximo parâmetro é o QFR-QSKP, que significa o quê? Se o usuário que está lá fazendo o lançamento de resultados, ele pode alterar a frequência do skip lote manualmente. Ou seja, não seguir as regras de uma sequência dos cadastros do skip lote. Então você tem a frequência que você vai determinar nesse cadastro. Você vai relacionar no produto a primeira frequência e conforme os cadastros que você fizer, amarração de produto versus fornecedor, se for uma alteração automática, o sistema vai seguir para o próximo cadastro. Quando você tiver uma entrada de um produto com skip lote, o usuário pode, na entrada, simplesmente lá definir que ele não vai inspecionar esse material com skip lote ou não, ou ele é obrigado a seguir a regra que você determinou de skip lote, a regra que o sistema está contando que deve ou não ser inspecionado. Eu coloquei como falso esse parâmetro porque eu não quero que o meu usuário altere a regra que eu defini do skip lote para nenhum produto. Então, se o produto está indicando que é para inspecionar, neste caso, ele será inspecionado. Se será skip lote, automaticamente ele não vai inspecionar. Eu não quero que tenha interferência do usuário de definir essa regra. Caso você queira que o usuário possa definir, então você ativa esse parâmetro e ele terá essa flexibilidade para fazer a alteração lá no resultado, tá? Aqui no cadastro é outra coisa, a gente só está definindo as regras. No próximo parâmetro, QIQS Qua, eu coloquei aqui a nota 80, que significa o quê? Eu faço avaliação de fornecedor todos os meses e o sistema calcula o IQF do fornecedor, que é o índice de qualificação do fornecedor. Conforme a nota que ele ganhou, o sistema entende, através dos cadastros que nós fizemos, que o fornecedor é assegurado, qualificado, pré-qualificado ou não habilitado. Neste parâmetro, eu digo para o sistema qual é a nota do fornecedor, do IQF dele, que eu permito, a partir daquela nota, ter um skip lote de 25%. Ou seja, uma a cada 4 entradas. Então, de 4 entradas eu considero 100%. Dessas 4, uma dessas 4 não precisa inspecionar. Porém, não precisa inspecionar se o fornecedor tiver uma nota igual ou maior a que está neste parâmetro, que deve ser a mesma nota que você identificou lá na situação do fornecedor. Por padrão, por regra geral e norma, a gente utiliza o fornecedor 25% como fornecedor qualificado. O fornecedor assegurado, que é a letra A, nós entendemos que ele pode ter um skip lote de 100% ou qualquer outro skip lote. Já um fornecedor B, que seria um fornecedor qualificado, ele poderia ter no máximo 25% de skip lote, ou seja, obrigado a inspecionar um a cada 4. Ou inspecionar numa frequência maior, tipo 2 a cada 4, 3 a cada 5, enfim, desde que o total do primeiro skip lote até o próximo não passe de 25% de inspeções. Isso para assegurar as questões de norma. Só que para um fornecedor ser considerado B, qual é a nota dele? Qual é a nota que eu considero para esse fornecedor? Então, se ele atingir a nota mínima de 80, se ele atingir mais, ok, não tem problema nenhum. Mas se ele conseguir a nota 80, então eu já posso colocar para ele um skip lote de 25%. Tá bom? 80 nesse caso aqui no exemplo que eu estou te dando. Você pode definir a nota que você achar conveniente para o seu processo da sua empresa, ok? O próximo parâmetro é o QNBR 542, que está fazendo referência ao 5426, a NBR 5426, que é do plano de amostragem. Então, quando eu uso plano de amostragem 5426, se e somente se você utilizar esta norma para definir o plano de amostragem.
Se você usa 5429 ou defeito zero ou um plano interno, este parâmetro não será aplicável a você. Se você usa NBR 5426 para definir o plano de amostragem das amostras de lotes que entrarão na sua empresa, este parâmetro indica, se ele estiver ativo como sim, que obrigatoriamente, quando um produto for novo e eu utilizar essa norma 5426, eu preciso usar nas primeiras 5 entradas um plano de amostragem atenuado, ou seja, eu faço uma verificação mais severa nessas primeiras entradas, que eu consideraria como as amostras iniciais, tá? Então, as primeiras 5 entradas são mais críticas. Se eu uso o NBR 5426, e eu coloco esse parâmetro como sim, eu obrigo o usuário a fazer uma verificação atenuada, somente nas primeiras 5. Nas demais, ele pode fazer uma verificação simples, sem problema nenhum. Se você usa 5426 e você não tem necessidade de usar essa inspeção atenuada, então você deixa o parâmetro desabilitado e aí não impede que faça uma verificação a mais, mas ele não obriga a fazer, ok? Então verifique primeiro qual que é a norma que você usa para plano de amostragem e se enquadra-se esta norma de critérios tão atenuado ao seu processo, ok? O próximo parâmetro, QSKL-ENT, significa que quantas entradas eu considero para ser inspecionado obrigatoriamente antes de um produto entrar em skip lot. Digamos que eu fiz a especificação de um produto e eu coloquei, produto novo, tá? E eu coloquei lá que eu já quero colocar ele no skip lot de 50%. O fornecedor é um fornecedor assegurado. Então, eu inspecionaria uma, entraria por skip lot a outra. Inspecionaria uma, entraria por skip lot. Porém, se o produto é novo e eu coloco neste parâmetro, por exemplo, 3 aqui no meu caso, as 3 primeiras entradas eu faria inspeção. E não inspeciona, certifica, inspeciona. Então, eu faria inspeção obrigatoriamente nas 3 e depois eu começaria a fazer o skip lot. Atenção, uma coisa muito importante, esse parâmetro ele não tem relação com o cadastro produto versus fornecedor naquele campo entrada situações. Aquele campo entrada situações é a quantidade de entradas que eu preciso inspecionar para que o sistema faça a atualização automática do skip lot, tá? Aqui é somente nas primeiras entradas, para quando começa a fazer a inspeção do primeiro skip lot do produto. Então, eu comprei um material novo, coloquei aqui, não, as primeiras 3 entradas, obrigatoriamente, tem que inspecionar. Então, ele inspeciona. Depois disso, o sistema verifica o campo que está na situação de entrada para ver se ele vai mudar ou não a frequência do skip lot e da situação do fornecedor, tá? De acordo com aquele número de entradas. Então, se aqui você colocou 3 e lá você colocou 5, vai precisar de 3 para iniciar o skip lot, mais 5 entradas inspecionadas para que mude a situação o próximo skip lot ou a próxima situação do fornecedor, de acordo com o cadastro que você fez lá na tabela SA5 no produto versus fornecedor. E também não tem relação com o tempo limite daquele cadastro, que é um outro campo. O tempo limite é qual é o tempo em meses entre uma entrada e outra para que eu considere a inspeção. Por exemplo, aqui, eu falei que são 3 entradas inspecionadas consecutivamente para que o sistema entre em skip lot. Entrou o material hoje, inspecionei. Entrou daqui 15 dias mais um lote, inspecionei. Só que o próximo lote demorou 60 dias para entrar. E no cadastro produto versus fornecedor, eu falei que não pode ter um espaço maior do que 30 dias, do que um mês. Neste caso, o sistema começa a contar de volta como 1, tá? Então, precisa ter 3 entradas consecutivas
com o tempo entre elas menor ou igual ao tempo determinado no campo tempo limite da amarração produto versus fornecedor. Então são várias informações diferentes, separadas, que elas trabalham em conjunto, mas elas não são as mesmas coisas, ok? Mas agora eu vou lá para o sistema, vou te mostrar como que é esse cadastro de skip lote para você definir certinho quais são as regras aí da tua empresa. A gente se vê, até já. Para eu verificar o skip lote, ele já está pronto, mas se eu quiser incluir ou consultar o que existe, eu venho em atualizações, especificações, skip lote. O sistema já vai trazer aqui os critérios de skip lote pela descrição e pela unidade do skip lote mesmo e a frequência. Então aqui eu estou falando para o sistema, uma entrega por dia. Vou visualizar ele aqui para te mostrar. Neste caso, o código aqui é sequencial, não preciso me preocupar. Aqui a descrição para eu entender o que é e a regra é esses dois campos. Então aqui eu tenho a unidade de medida, deixa eu alterar aqui, que pode ser por entrega. Então, cada nota fiscal é uma entrega. Se tiver 10 lotes naquela nota, ou inspeciono os 10, ou eu libero os 10 lotes, não importa quantos lotes tenham na nota. Por dia é o dia que eu estou recebendo. Então, se hoje eu recebo 5 notas, ou uma nota, ou quantos lotes forem nessas notas, eu inspeciono somente o primeiro do dia, o resto pula por skip lote, ou quantas forem o critério. Ou aqui por documento de entrada. Então, se eu recebo uma nota ou 2 notas, eu vou inspecionando conforme a quantidade que chega. E aqui é a frequência dessa unidade de skip lote. Aqui ele está dizendo que controla uma entrega por dia. Então, chegou a primeira entrega, né, o primeiro documento, a primeira nota, vou inspecionar e o resto eu vou liberar por skip lote. Vou colocar uma outra situação aqui. Vou colocar por aqui, ó, por entradas, que seria por lotes mesmo. Vou visualizar aqui. O sistema está dizendo que a frequência é 2, então eu controlo 1 a cada 2 entregas. A primeira eu vou inspecionar, a segunda vai entrar por skip lote. Quando eu tiver essa frequência, a primeira sempre inspeciona, as outras libera automaticamente por skip lote, seja por entrada, seja por dia ou seja por número de lotes. Vou pegar aqui, por exemplo, uma a cada 7. A mesma coisa. Então, 1 a cada 7 lotes, o primeiro eu inspeciono, o resto pula, todos eles inspecionados automaticamente por skip lote. Então, eu não precisaria me preocupar. Primeiro lote chegou, os outros 7 vai pular. Chegou mais um, o 8º lote, inspeciono, os outros vai pular. Então, esses são os critérios. Se eu precisar criar mais algum que não tenha, tenho que usar a mesma regra, a mesma lógica que está aqui. O Free Pass é quando eu não inspeciono nada, o produto ele está com uma qualidade tão boa que eu não preciso mais inspecionar. E então eu coloco aqui que é por entregas 999. Então, a cada 9.999 eu certifico todos automaticamente, tá bom? É parecido com o critério de skip lote do inspeção de processo, porém lá eu estou tratando de produção, de ordem de produção, e aqui eu estou falando por nota e por lote, tá bom? Espero que tenha entendido, a gente se vê na próxima aula. Até lá!